Olá, Isaías Silva, instrutor de trânsito, para mais um vídeo no canal aqui Descomplicando o Trânsito. E no último vídeo falamos sobre normas gerais de circulação e conduta, que iremos continuar agora nesse vídeo. Então vamos lá, gente. A gente falou um pouquinho sobre preferência no vídeo passado. E o que é da onde vem, como é que funciona a regrinha da preferência? A lei diz o seguinte: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Caso um dos fluxos venha da rodovia, obviamente terá preferência aquele que vem da rodovia. No caso de rotatória, quem estiver circulando por ela. E os demais casos, aquele que se aproximar mais pela direita da via. Tranquilo até aí? Tá. Então a gente prossegue falando um pouquinho de prioridade. Se tratando de preferência, você tem rodovia, rotatória, direita. E essa preferência vai ser designada normalmente pela sinalização. Onde não houver sinalização, você aplica essas regrinhas. Rodovia, rotatória, direita. Estou aonde? Estou cruzando, vou cruzar, meu veículo vai cruzar com outro veículo que vem de uma rodovia. Então, não tem sinalização? Não tem. Quem tem preferência? Quem vem da rodovia. Cheguei no cruzamento, é uma rotatória, interseção em círculo. Cheguei na rotatória, tem um veículo transitando lá dentro, não tem sinalização, eu paro o meu veículo. Por que eu falo isso aqui, gente? Tem rotatórias que eles vão colocar uma sinalização dentro da rotatória. Caso raro, mas existe. Então, se tem sinalização, obedece a sinalização. Se não tem, você aplica a regrinha: rodovia, rotatória e direita. Tá? Só recapitulando. E aí falamos também, gente, no vídeo anterior, sobre prioridade. A prioridade, ela não é simplesmente olhar e ver o sinal está verde, a prioridade é minha. Não. O sinal está verde, beleza, a preferência é sua. Mas e a prioridade? Vamos ver. Tem um veículo com a sirene e as luzes ligadas. Gente, acabou a sua preferência e agora você vai respeitar a prioridade. Em outras palavras, prioridade seria o seguinte: quem precisa passar primeiro. Tá? Então, por mais que você esteja com a pressa que for, o Código de Trânsito entende que uma ambulância com a luz e a sirene ligada, eles gozam de prioridade, eles precisam passar primeiro. Beleza? Então, falamos sobre veículos de emergência e ficamos de falar agora sobre para não perder o fim da meada, veículos que transitam sobre trilho, gente. Não adianta, eles precisam passar primeiro e a sinalização vai mudar por causa deles, tá? Se tem uma linha de trem, com certeza vai ficar vermelho o semáforo para você, para o trem passar, tá? Ele precisa passar primeiro. O trem não é igual ao seu carro que para rapidinho, então o trem tem prioridade de passagem. Chegou, tanto é que a regra diz o seguinte: chegou no cruzamento com a linha férrea, você vai parar, olhar e escutar, beleza? Então essa é a regrinha basicona para você não se envolver aí em problemas, Imagina você desobedecer e desrespeitar a prioridade do trem. Gente, eu gosto de falar esses casos reais para você entender, quando você chegar lá diante do cruzamento com a linha férrea, você entender que o trem não vai parar para você passar e você precisa parar para o trem passar. Então vamos lá. Tem uma outra coisinha dentro das regras de prioridade, é que os veículos prestadores de serviço, da companhia elétrica, da companhia de água e esgoto, da companhia telefônica, os veículos carro forte, eles também gozam de livre parada e livre estacionamento. Você nunca viu? Um carro forte, ele para no local que está lá, proibido parar e estacionar, mas ele para e ele precisa parar ali. Tá? Ele não vai mudar a realidade dele, vai pegar o dinheiro, sai correndo e, enfim, faz todo o procedimento deles. Tranquilo até aí, gente? Então, são os veículos que gozam de prioridade de passagem. Assim como os que gozam de prioridade de parada e estacionamento. Tá? Vou falar mais um veículo aqui, que esse veículo pode ser qualquer um, tá, gente? Qualquer um. Veículos precedidos de batedores, certo? Então, quem são esses veículos? Quais são? Qualquer um. Vou dar um exemplo bem louco aqui, eu nunca vi, mas suponhamos que aconteceu.
Eu fui lá e fiz um ato histórico, Isaías aqui, né? Um ato histórico em cima de uma bicicleta, sei lá, eu gosto de pedalar, e a bicicleta chama atenção, tá? Pelo que eu faço com ela, enfim. E aí, alguém quer me homenagear, o Estado quer me homenagear, né? Como você já viu, vários jogadores, né, sendo homenageados, e eles vão num carro precedido de batedores. Onde que está a questão aí? Da onde que vem essa prioridade de passagem, né? Ela vem dos batedores. Então, se não houver batedores, é só um caminhão. Se houver batedores, é um veículo precedido de batedores. E ele vai gozar de livre passagem. Aí, como exemplo que eu dei da bicicleta, né? Então, vão me homenagear. E aí coloca os batedores que vão à frente, vão ao lado, vão atrás, né? E eles vão, os da frente vão abrindo o caminho. Então, veículos precedidos de batedores, eles gozam de livre passagem, beleza? Algumas coisas são óbvias no trânsito, né? Você está habituado já. Por exemplo, você deve passar sob a luz verde do semáforo, né? Outras coisas elas acabam sendo um pouco mais complexas. Por exemplo, o sinal ficou amarelo. Então talvez você até sabe que no amarelo, o que eu faço? Vou ter atenção, tá? Mas só isso. Então, o Código de Trânsito orienta a parar. E essa é a questão. Parar também sob luz amarela. Eu gosto de usar o termo pare com atenção. Inclusive, uma questão muito comum em prova é a seguinte: se o semáforo ficar amarelo e tem alguém embalado atrás do seu carro, você vai olhar o retrovisor, percebeu que o sinal ficou amarelo ou vai ficar amarelo e não vai dar tempo de você passar, você vai acionando o freio de forma intermitente. Você vai apertando e soltando o freio várias vezes, né? De forma que, né, o seu veículo fique, né, chamando atenção para quem vem atrás, entender que você realmente vai parar o seu veículo. Caso você esteja parado, sinal vermelho para você parado, e o pedestre não concluiu a travessia dele ainda, ficou vermelho para ele, ficou verde para você. Você é o motorista. Se o pedestre ainda não concluiu a travessia dele, você tem que deixá-lo concluir. Beleza? O artigo 44, né, do CTB, ele vem com uma permissão diferente. Eu não lembro quando foi feito o acréscimo, né? Mas permite algumas conversões à direita, mesmo com o semáforo vermelho, tá? Então, quem coordena o trânsito naquela localidade vai observar que ali não tem muito risco, né? Então, eles colocam essa placa que é livre a conversão à direita, mas eles destacam que a prioridade, ou a preferência, nesse caso prioridade, é do pedestre. O pedestre também, ele tem regrinhas, né, para ele se conduzir. Inclusive, pedestre obedece semáforo, tá, gente? Então, o sinal tá verde para os carros, o pedestre quer atravessar. Mas tem uma faixa de pedestre, negativo. Ele tem que aguardar o semáforo. Mas demora muito, aí tem que contactar a prefeitura ou, sei lá, o estado, quem é que cuida daquele trecho ali. Mas o pedestre precisa obedecer semáforo. E aí, o pedestre ele se conduz aonde? Normalmente em acostamentos, né, nos trechos mais rurais, né, na calçada, e às vezes, gente, não tem como utilizar esses lugares, né? Calçada, acostamento, passeio. Aí, quando não for possível a utilização desse, os pedestres devem andar no bordo da via, no cantinho, né? Próximo ao meio-fio, sei lá, no canto da pista. O pedestre tem que andar ali, né? E em fila única, não pode também, vão andar os três de mão dada, não. Tem que andar no canto e quem estiver conduzindo veículo automotor tem que saber respeitar a prioridade do pedestre. Pessoal, as manobras. Manobra é qualquer coisa que você faça com o seu veículo para tirar do local e colocar para o outro, certo? Então, o deslocamento lateral, a mudança de faixa, inclusive esse dia eu estava dando aula prática, né? E eu pedi para que o aluno sinalizasse, ele sinalizou, e eu pedi para que ele acelerasse o veículo. Ele não acelerou e acabou entrando um pouco devagar na frente do cidadão, né?
Então, dei a permissão para que ele entrasse, porque eu percebi que o cidadão, ele diminuiu a velocidade. Mas quando paramos no semáforo, aí o cidadão chamou a atenção, né? Eu não neguei de forma alguma o nosso erro, mas a gente estava ensinando ali, né? E o veículo de autoescola é identificado exatamente por causa disso. Mas enfim, pessoal, todo deslocamento lateral você precisa sinalizar, certificar que a pessoa que vem atrás, ou que está do lado, ou que está na frente, sei lá, quem está no trânsito com você, as pessoas que estão no trânsito com você, elas percebam e entendam a sua intenção, beleza? Antes de qualquer deslocamento. E como é que eu começo a mostrar isso? Com a luz indicadora de direção, né? Descomplicando o trânsito, a luz indicadora de direção é a seta. Então você vai acionar a seta para ele entender o que você quer fazer. Tá? Então a seta, ela vem com antecedência, vem seguida de uma observação para depois acontecer então o deslocamento. Quando eu falo de observação, é para você observar se não tem alguém ali que vai ter problemas com você durante a execução dessa manobra. Então toda manobra, pessoal, precisa ser sinalizada. Sobre o uso de luzes, vou ser bem breve, vou explicar bem pouco aqui, mas o seu veículo, se for uma motocicleta ou for um veículo de transporte regular de passageiro, ele tem que transitar diuturnamente com a luz baixa ligada, beleza? Farol baixo. Farol baixo não é porque ele é fraco, é porque ele é apontado mais para baixo, beleza, gente? Então vamos lá. Então os veículos, motocicleta, motoneta, ciclomotores, mesmo durante o dia, devem manter os faróis baixos acesos. E os veículos de transporte regular de passageiro, de igual modo. Agora você está com seu veículo particular. Vamos pensar no seu carrinho pequeno ali. Quando é que você precisa ligar os faróis? Gente, tem muita gente aí andando com o farol ligado diuturnamente, porque ele acha que é obrigado. Não, não é obrigado. Mas também não é proibido você usar a luz baixa de dia e de noite. Você vai estar seguro para quaisquer situações possa ocorrer. Por exemplo, chuva forte ou neblina, exige-se o uso das luzes de posição, certo? Sobre chuva forte ou neblina, a regra diz usar pelo menos as luzes de posição sobre chuva forte ou neblina. Tá? Usar a luz de posição à noite para operações de carga ou descarga. E o farol baixo, a luz baixa, ó, gente, só foi da luz de posição. Agora o farol baixo, quando é que você usa? Observa que ele vai repetir a informação, só que ele não vai usar o pelo menos. Ele vai falar o seguinte: usar a luz baixa sob chuva forte ou neblina. Aí vem mais. Isso, gente, isso já dá para entender que pode ser dia ou noite, tá? Quando é que você vai usar luz baixa também? Túneis, aí ele especifica, mesmo durante o dia. Tá? Então, mesmo durante o dia, os túneis, né? Você vai usar a luz baixa. Mas aonde você usa a luz baixa? À noite nas vias iluminadas, as vias urbanas iluminadas, né? Ou até mesmo a via rural, mas tem que ser iluminada. E aí, mais o quê? Assim, a última regrinha. Está dizendo que você precisa usar a luz baixa, mesmo durante o dia, quando você trafegar por uma rodovia de pista simples. Gente, de uma forma bem simples. Sabe o que é uma pista simples? É aquela pista que só é dividida por linha. Ela não tem nenhuma estrutura que bloqueia um veículo passar, né, de quem está indo do sul passar para a pista de quem está vindo para o norte e vice-versa. Então, assim, você precisa usar luz baixa quando você não tem nenhuma estrutura física dividindo a pista, beleza? Porque se você tem uma estrutura física dividindo a pista, né, ou que seja um vale, um buraco, né, dividindo a pista ali, né, de forma que os veículos não tenham acesso direto um ao outro. Então, assim, se você tem alguma estrutura ou algum vale dividindo uma pista da outra, então você tem uma pista duplicada. Tá? Se você tem só uma linha dividindo a pista, ou duas linhas, sei lá,
Estou falando de pintura. Se você tem simplesmente pintura no chão para dividir a pista, essa pista ela é pista simples, gente. Beleza? Então, se for pista simples, você entende o quê? É muito mais perigo. Um veículo sai de lá e vem para cá, pô. Então, só para você contextualizar e conseguir matar a charada na prova. Pista simples, você precisa usar a luz baixa mesmo durante o dia. Pista dupla não precisa, tá, gente? Durante o dia não. Só que aí tem uma questão, o pessoal estava se perdendo muito nisso, porque não sabia identificar pista simples e pista dupla. E aí sai uma resolução que quem tem jurisdição sobre a via deve informar, né, com a seguinte placa: nesse trecho é obrigatório o uso da luz baixa ou do farol baixo, beleza? Então, para você andar bem, você precisa seguir essas regrinhas, então, do uso de luzes. Isso dá multa, gente. Tem penalidade, tá? De multa para quem não souber usar as luzes. E na prova, você pode se dar mal se não souber responder essas questões que eu estou te falando. Então, toma nota disso e desejo uma boa prova para vocês que ainda farão prova. E aí, por fim, vamos falar do farol alto. Quando é que eu uso farol alto? Farol alto, luz alta. Quando é que eu uso? Vias rurais não iluminadas. Estou andando lá para um Cafundel, a gente fala que Cafundel do Judas. Então estou andando lá para um local distante, estou na via rural e não tem iluminação. Estou à noite, não tem iluminação. Eu preciso enxergar um pouco mais adiante. A luz baixa me mostra aqui. A luz alta, ela abre o foco, né, e começa a me mostrar um pouco mais adiante. Então, a luz alta você vai usar nas vias rurais. Isaías, faltou energia na minha cidade, está sem luz nenhuma. Posso usar o farol alto? Não pode. Não pode, porque a menos que você more no interior. Há vias rurais não iluminadas, aí você vai lá. Mora na cidade, mora no centro, na capital, numa cidade, na via urbana. Você está em uma via urbana, você não pode usar farol alto, tá? A não ser que seja de forma intermitente. E aí vale para todos os lugares onde você estiver. O que é intermitente? Indo e voltando. Então, piscar farol. Piscar farol, para quê? Usar luz alta, é assim que cai na sua prova. O uso de luz alta de forma intermitente, para ultrapassar ou comunicar perigo. Né? Quando é que você usa para ultrapassar ou comunicar perigo? Isso é de forma intermitente, piscando o farol. Tranquilo até aí? Então falei de farolete, de luz de posição, falei de luz baixa e falei de luz alta, né? E tem também, gente, o alerta, né? Que é quando as 4 setas vão piscar no seu veículo, né? Geralmente é um botão no painel, você aperta e as 4 setas piscam simultaneamente, né? Indicando que você está numa situação de perigo, tá? Ou de emergência. Então você parou para prestar um socorro, você vai ligar o alerta. Seu veículo dá uma pane, liga o alerta, se der ainda, né? Se der uma pane, às vezes não dá, às vezes pode acontecer coisas piores, mas que Papai do Céu possa proteger cada um de vocês. Então chegou, situação de perigo, situação de emergência, liga o pisca-alerta. Tranquilo até aí? Tem gente que tem mania de qualquer situação ligar o alerta. Gente, olha só, quando você engata a ré, seu veículo acende a luz de ré. Quando você está numa neblina, tá? Se você ligar o alerta, isso é perigoso, tá? Isso cai em questão de prova também, tá? Não liga alerta, chuva forte e neblina. Lá em direção defensiva trataremos disso aí. Tranquilo? Seta, já falei um pouquinho. Toda manobra precisa ser sinalizada com antecedência. Toda manobra, sem exceção. E a luz indicadora de direção, ela vai indicar a direção, como eu já falei anteriormente. É a seta. Se você vai para a direita, ela precisa piscar para a direita. Se vai para a esquerda, ela precisa piscar para a esquerda. Repito, esperem os demais condutores entenderem a sua intenção. Tá bom? E uso de buzinas. O pessoal cai muito na prova também, questão de uso de buzina, sobre como buzinar. A buzina tem que ser um toque simples e de forma breve. Ela não pode ser um toque duplo, triplo, sei lá. Não pode, tá? E não pode também, aquela que você xinga a família da pessoa todinha. Não pode, tá? Ela tem que ser dessa maneira, de forma simples e não continuada. Deu um toquinho,
acabou, tá? Não tem que bater várias vezes e não tem que segurar também a buzina. Tranquilo? Outra questão importante aí é que essa buzina que você vai fazer, esse toque na buzina que você vai dar, é para evitar um sinistro, evitar uma colisão, um acidente. Então você vai dar um toque breve na buzina, tá? Acabou. Para alertar a pessoa. No mais, gente, quer dirigir bem? Esquece a buzina do seu carro, tá? Claro que em algum momento você vai precisar usar, mas assim, quer aprender a dirigir mesmo? Esquece um pouquinho a buzina. Aí você vai tomar atitudes em vez de ficar buzinando para tudo. Tem gente que buzina para tudo. Chega até a ser enjoado, né? Mais do que fora das áreas urbanas, gente, você pode também buzinar para ultrapassar um outro condutor, beleza? Isaías, qual horário que eu posso buzinar? Vamos falar então qual horário que você não pode buzinar. Você não pode buzinar depois das 22 e antes das 6 da manhã, beleza? É o horário que você não pode buzinar. Gente, tem pano para manga, tá? Então vamos para mais um vídeo daqui a pouquinho e falaremos sobre os demais elementos aí de normas gerais de circulação e conduta.